Olá, estamos de volta. E nessa segunda parte do nosso programa do Tela 1 Entrevistas, estamos aqui com o jornalista Guilherme Grande. Muito obrigada pela sua presença nos nossos estúdios, Guilherme. Eu que agradeço, Érica. Obrigado pelo convite de vocês aqui da Universidade Positivo e da própria turma aí de jornalismo. Então, Guilherme, você há 11 anos criou o Minha Gula, né? E começou até mesmo como um projeto quando você ainda estava na faculdade. Como que foi esse desenvolvimento naquela época, já pensando para as mídias digitais? Olha, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente. Foi numa época em que a gente tinha poucos veículos de comunicação aqui em Curitiba que tratavam exatamente sobre gastronomia. A gente tinha basicamente a Gazeta do Povo, que tinha lá a Mariana Guimarães, entre outros colunistas. A gente tinha o Estado do Paraná, tinha a Top View e tinha mais algumas outras revistas menores. E essa coisa da internet estava só começando ainda. Então, a questão dos blogs era uma coisa muito, digamos assim, o diário da pessoa na internet, né? Ela ia lá, escrevia como que era o dia dela, postava foto, fotolog, coisa e tal. E aí eu vi que podia surgir aí um nicho a ser explorado no mercado, porque a Gazeta, por exemplo, ela tinha já o Caderno Bom Gourmet, que hoje em dia é uma revista, mas na época era só uma página e um suplemento no jornal diário. Eu pensei assim, poxa, por que não levar, então, esse conteúdo para a internet? Além do que, a gente não tinha dessa coisa do smartphone, de você o tempo inteiro estar acessando ali o que você quer, procurando informação que você precisa, né? A gente pensou, poxa, vamos então levar esse conteúdo para a internet, para a hora que você quiser, você está na tua casa lá, na época era só o computador que a gente tinha ainda, em vez de ir no jornal e pesquisar nas páginas do jornal, da revista, o que tinha, você entrava na internet lá, buscava num blog lá, no Google, que já existia bem incipiente, no KD, no Yahoo, e achava informação. Eu comecei como um blog, era eu e meu primo, que é meu sócio até hoje, a gente começou a escrever sobre os restaurantes que a gente ia no dia a dia. Então, a gente ia lá no Madalosso, ia lá no Bolonha, provava as comidas deles, a gente mesmo pagava, a gente ainda paga em muitos lugares, mas tem muitos lugares que a gente vai como convidados hoje em dia, a gente ia, pagava e colocava na internet. A gente foi num restaurante tal, comemos isso, o prato custa tanto, o atendimento foi assim, assim, assado. Então tudo começou, a gente se baseava nos textos que os veículos publicavam, né, no formato de escrever, e nisso fazíamos a nossa própria resenha dos lugares. E com uma questão de 2 a 3 meses, os próprios restaurantes começaram a nos enxergar não como um blog, mas como um site de notícias sobre a culinária curitibana. E a gente começou a conhecer um pouco mais os restaurantes. E nesses 12 anos que a gente está no ar quase já, muita coisa mudou em Curitiba. A gente tinha 4, 5 restaurantes na época que eram, digamos assim, os ícones culinários. E hoje em dia a gente até se perde no meio de tantas opções na hora de comer. Então a gente pensou já no futuro que poderia dar um samba a isso. Claro que era uma coisa muito amadora no começo, muito de jovens, estavam se formando na faculdade, meu sócio é publicitário, inclusive. Então a gente não tinha essa ideia que ia chegar a tanto. Aí quando a gente começou a ver que as pessoas procuravam a nossa informação e procuravam e davam feedback pra gente, falou, poxa, tá aí um nicho a ser explorado. E hoje em dia, o que a gente falou uma outra vez numa entrevista por escrito, que hoje em dia todo mundo virou um gerador de conteúdo, mas aí você tem que separar um pouquinho o que é o conteúdo profissional, o conteúdo pessoal, o conteúdo de pura divulgação e também o conteúdo mais analítico. E a gente foi desenvolvendo isso ao longo desses 11 anos aí já. Bacana, Guilherme. Em relação àquele que Curitiba agora não, mas por exemplo de 2015 para cá que ela teve esse boom de restaurantes e todas essas casas que são mais voltadas para diversão, ali um certo entretenimento até mesmo entre amigos e família. Como que você vê essa relação e também essa profissionalização que teve dos bares e restaurantes na cidade? Olha, dá para dizer que até que esse boom começou a ocorrer um pouco antes disso, ali em meados de 2008 para 2009, 2010, que foi quando as pessoas começaram a enxergar que existiam outras opções, além do Ile-de-France, além do Bolonha, além do Madalosso. E os próprios chefes, a questão da profissão do chefe, né, de um cargo de cozinheiro para um cargo de chefe, isso começou a ser profissionalizado. Os chefes aprenderam, então, a fazer gerenciamento de restaurantes, a fazer planejamento. Isso foi bom, porque fez com que essa cena toda da culinária curitibana se desenvolvesse. E as pessoas também passaram a descobrir o que tem além do básico na cidade. É claro que também a gente vê assim, que muitos chefes recém-formados ou pessoas que, ainda mais nesses últimos anos de desemprego, as pessoas viram na culinária uma questão
de ganhar dinheiro, porque ninguém fica sem comer. A gente pode ficar sem ir no shopping fazer compras, sem viajar, mas sem comer a gente não fica. Então, nisso, muitas pessoas também acabaram abrindo pequenos restaurantes, pequenos bares, o que foi bom, porque você conseguiu abrir um leque para as pessoas poderem conhecer diferentes formas de fazer comida. Esse tempos atrás eu fui conhecer, inclusive, um restaurante que ele é meio brasileiro e meio colombiano. Então a gente vê assim que aos poucos as pessoas estão abrindo a cabeça para descobrir e também aos poucos estão se profissionalizando. Por quê? Porque não é simplesmente pegar, eu sei cozinhar e vou ali fazer uma comida. Tem tudo mais além disso. Fazer a comida vai ser o que o dono menos vai fazer. Porque ele vai ter que lidar com caixa, com gestão, com funcionário, com pagar conta, fornecedor, licença da prefeitura e por aí vai. Então eu vejo assim, foi muito bom, mas também algumas pessoas ainda estão batendo cabeça em como levar isso para frente. Sim, inclusive quando eu fiz um ano de gastronomia aqui na Positivo também, uma das principais coisas que eles apontavam era essa coisa da pessoa achar que quando você vai fazer gastronomia, você vai ser chefe de cozinha, era todo aquele glamour, assim, tipo, é zero glamour, você tem que realmente chegar ali e colocar literalmente a mão na massa, tem que ter uma noção de tudo, de caixa, de administração, lógica de sanitário, obviamente. Até porque o dono do negócio, ele não fica só na cozinha, ele tem que nem eu falei, ele chega, é o primeiro a chegar no lugar e é o último a sair, porque ele tem que cuidar de toda a comida que entra, toda a comida que sai, fazer a contabilidade e a cozinha lá, ele vai deixar para os funcionários dele prepararem os pedidos dos clientes. Agora, ele botar a mão na massa mesmo, vai ser a última coisa que ele vai fazer. Até recentemente eu fiz uma produção para um festival de cafés e eu conversei com muitos donos de cafeterias, que eles falavam assim, poxa, eu sempre quis ter uma cafeteria, sempre gostei de café, mas eu nunca imaginei que fosse essa dor de cabeça. O que eu menos faço é ficar na frente da máquina de fazer café, fazendo café. O que eu mais faço é ficar no caixa, ficar resolvendo o problema. É a pia que entope, é o cliente que quebra copo, quebra xícara. Então, o glamour todo que você vê de fora é diferente para quem está dentro. Você tem que lidar com muitas outras questões, questão de funcionários, tem um cara lá o garçom que vai um dia, não vai no outro, aí vem o seu concorrente, oferece R$100 a mais, ele vai, te deixa na mão de um dia para o outro. Então é muito complicado isso. E é nessa questão que entram as escolas de gastronomia, as escolas de culinária, a própria profissionalização, você ir além e aprender um pouco mais do que apenas a cozinha. Você tem que saber tudo o que acontece no teu negócio, e não apenas o que acontece na boca do fogão. E, inclusive, nesse tempo que eu fiz gastronomia, eu trabalhei um ano no Madalosso, e a dona Flora, que é a dona do Madalosso, ela ainda falou pra gente que gastronomia é doar-se pro outro, que normalmente você está ali na celebração das famílias, participando, nem que seja indiretamente no Natal, no Dia das Mães, mas você doa o seu tempo que você poderia estar com a sua família para estar colaborando com a celebração de outras famílias, no caso. É mais ou menos que nem o jornalismo pra gente, né? Você não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, simplesmente você tem que fazer plantão, você tem que estar ali. Se você é dono, se você é cozinheiro, você tem que estar ali cuidando do seu negócio. Assim como para nós jornalistas, para quem trabalha em redação, obviamente, você tem os plantões de fim de semana, de feriado, não tem carnaval, não tem Natal, não tem Ano Novo. Não é simplesmente você, eu quero fugir para a cozinha, por exemplo, descansar a cabeça, fugir da rotina. Você vai ter uma rotina ainda mais estressante. Mas é claro que vai do que você gosta de fazer. A gente gosta de fazer notícia, o cozinheiro gosta de fazer comida. Independente de ter ou não fim de semana com a família. Sim. Agora, Guilherme, a respeito da profissionalização da gastronomia no jornalismo. Eu fiz uma pesquisa e atualmente tem 2 cursos no país, que é a da Faixa, no Rio de Janeiro, e da FAP em São Paulo. O que você acha disso? No caso que, normalmente, igual você comentou, a gente vê muito pessoa que vai lá e faz mais comentário gastronômico e não ali uma crítica realmente com um embasamento maior. Isso é uma coisa complicada, porque a internet ela fez com que qualquer pessoa virasse um gerador de conteúdo. Então, se você tem um Instagram, você pode criar alguma coisa do tipo Food Curitiba, Comida Curitiba, e começar a simplesmente postar fotos que você vê na internet. E, bonito esse prato aqui, né? Vou postar uma foto dele. Vai que um dia começa... Eu nunca me esqueço que, certa vez, um médico, ele veio me falar assim, como que eu faço para ser convidado para ir em eventos de gastronomia? Ele assim, poxa, você é médico, né? O que você quer lidar com comunicação agora? Tem gente que faz uma coisa muito bem, tem gente que faz outra coisa muito bem.
Então, assim, a gente tem que separar um pouco o que é o profissional, que é o cara que vai lá, estuda tanto jornalismo como gastronomia. Você, por exemplo, fez um ano de culinária aqui no Positivo. Então, você está aprendendo o que é ser um jornalismo gastronômico. Agora, uma pessoa que não entende nada, não sabe diferenciar, por exemplo, o que é um tomilho de uma alcaparra, sei lá, dando exemplos hipotéticos, o que é um vinho Cabernet de um vinho Sauvignon Blanc, por exemplo, essa pessoa ela vai simplesmente num restaurante, vai comer, vai falar, que delícia isso aqui, tira uma fotinha, posta e pronto. Só que também entra naquela coisa de que hoje em dia as pessoas elas não estão assim se dando muito mais ao trabalho de ler um texto mais completo, mais conciso, mais crítico, analítico. Elas querem simplesmente o básico. E aí vai de você, como profissional da comunicação, se diferenciar. O que eu quero? Eu quero fazer um conteúdo que agrade a muitos com pouca qualidade ou que agrade a poucos com mais qualidade. O quantitativo e o qualitativo. O caça-clique versus o conteúdo analítico. Então, é isso que as pessoas têm que terem mais noção, de não é simplesmente, você vai lá e vai comer de graça, vai postar uma coisa, vai ser convidado para o próximo restaurante e assim vai alimentando esse dragão. Não, você tem que cuidar com o que você escreve, porque às vezes se você escreve uma crítica sem embasamento nenhum, você pode queimar um lugar. Se você escreve uma crítica com muito embasamento, você também pode queimar um lugar. Então, tem que ter um certo equilíbrio, e nisso você só aprende quando você conhece. Então, você conhece como que é a gestão do restaurante, conhece as técnicas da cozinha, conhece como se dá todo aquele baile no salão do restaurante, como acontece por trás da cozinha, na gestão, na qualidade, e, é claro, na hora de passar a informação para o teu leitor. Você tem noção do que está falando? Essa técnica usada para esse prato é isso mesmo? Quem que já fez diferente? Quem que fez igual? O que eu posso falar de diferente na minha crítica sobre o lugar? E é isso que vai te diferenciar dos outros. Independente de você ser quantitativo ou qualitativo, o que importa é você conhecer, você ter noção do que é o que nessa parte toda de informar para as pessoas o que é o restaurante. Sim. Mas então tá bom, Guilherme, agradeço novamente você ter vindo aos nossos estúdios e muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, Érica, obrigado. E a nossa edição do Tela 1 Entrevista fica por aqui. Até a próxima. Tchau.